Eu suspeito de algo entre minha namorada e meu amigo. Nós todos moramos juntos. Será que estou imaginando coisas? Estou realmente surtando agora porque, se o que suspeito for verdade, essa situação de vida vai ficar realmente complicada. Por favor, me diga que estou louco. Desculpe se ficou longo. Explicação. Somos dois casais que moram juntos e frequentamos a mesma universidade. O apartamento foi alugado originalmente pela minha namorada, Alexis, 22F, e pela nossa amiga em comum, Brooke, 22F. O apartamento é enorme e caro. Inicialmente, 3 meninas moravam lá, mas a última desistiu abruptamente. Elas planejavam se mudar para um lugar mais barato, mas haviam investido muito no apartamento e gostaram tanto que odiaram a ideia de ir embora. Ofereci-me para me mudar quando meu contrato de aluguel terminasse em maio, para que pudéssemos dividir o aluguel e as contas em 3. De qualquer forma, eu dormia lá com frequência. As 2 meninas ficaram absolutamente extasiadas com a ideia. Pouco antes de me mudar, Brooke começou a namorar meu melhor amigo, Derek. Isso foi legal porque agora os 2 casais podiam sair com seus melhores amigos e parceiros ao mesmo tempo. Parecia perfeito. Derek começou a dormir lá com frequência e, quando seus pais venderam a casa e foram embora em outubro, ele se mudou temporariamente. Não insistimos muito para que ele encontrasse um novo lugar, porque dividir tudo em 4 partes está nos ajudando muito. Mas, novamente, apenas Alexis e Brooke estão no contrato de aluguel. O dono do apartamento, surpreendentemente, não se importa, desde que o aluguel seja pago, porque estamos sempre quietos. Houve 3 incidentes que me fizeram pensar que algo estava errado. Se não fosse por esses incidentes combinados, eu jamais faria uma acusação dessas, porque Alexis é uma garota tão doce e tímida, e Derek tem sido um irmão para mim. Eles não parecem flertar, mas, como mencionei antes, nós 4 somos amigos muito próximos, então passamos muito tempo juntos. Incidente 1. Durante a semana Brooke e eu temos aulas cedo, então saímos às 8 horas. Derek e Alexis começam à tarde, então não é incomum eles saírem juntos, embora geralmente peguem carros separados. Um dia desses, decidi esperar Alexis do lado de fora da aula dela para surpreendê-la com o almoço. Vi todos saindo da aula, mas Alexis não estava com eles. Mandei uma mensagem perguntando onde ela estava e ela respondeu: "Acabei de sair da aula, vou para casa estudar." Liguei para ela para ver se eu tinha acabado de me deparar com ela ou algo assim, e não houve resposta, o que achei estranho, já que ela tinha me mandado uma mensagem há 1 segundo. Ela só atendeu muito mais tarde, o que também é incomum para ela. Ela é uma daquelas garotas que fica no celular o tempo todo. Encontrei Brooke mais tarde naquele dia e ela mencionou de passagem que Derek tinha ficado em casa doente, que ela ia levar sopa para ele, blá blá blá. Na hora, não dei muita importância. Quando cheguei em casa mais tarde naquela noite, notei que o carro da Alexis estava exatamente no mesmo lugar. Ela geralmente estaciona no estacionamento para visitantes porque nossa unidade só tem 3 vagas, e por isso o carro dela se movimenta bastante. Perguntei se ela tinha ido à aula e ela ficou quieta antes de admitir, envergonhada, que tinha matado a aula porque achava que o professor era péssimo em explicar as coisas, mas ela sabe que eu odeio quando ela mata a aula, algo que já a prejudicou nas notas antes. Mas recentemente ela começou a melhorar. Dei um beijo nela e disse que confiava no seu julgamento. Enquanto eu lavava a louça, ela explicou que provavelmente não mataria a aula de novo porque ficar entediada sozinha em casa era o pior. Eu ri e continuamos com nossas atividades. À noite, fomos para a cama e, enquanto eu estava lá, cochilando, me dei conta. Ela não deveria estar sozinha porque o Derek estava doente em casa, certo? Ela ainda estava no celular, então acordei e de repente perguntei onde o Derek estava hoje, já que a Brooke tinha dito que ele estava doente. Ela pareceu assustada com a pergunta, mas pode ter sido porque eu estava meio dormindo e de repente acordei com uma pergunta aleatória. Ela disse que ele estava aqui um pouco pela manhã, mas foi fazer recados ou algo assim, ela não tinha certeza. Depois dos outros incidentes, percebi que a maneira dispersa com que ela respondeu a essa pergunta parecia estranha, mas pode ser apenas minha imaginação. Incidente 2.
Eu estava indo jogar algumas coisas no lixo da cozinha quando notei uma embalagem de preservativo exatamente da mesma marca que eu e Alexis usamos. Não era muito visível, meio que escondida atrás de uma caixa de cereal, mas a cor marcante me chamou a atenção. A Brooke e o Derek sempre usam uma marca diferente, grátis no posto de saúde da universidade, enquanto as nossas são Trojans caras. Foi estranho porque geralmente guardamos as embalagens nas lixeiras dos nossos respectivos quartos para que nunca apareçam na cozinha. Além disso, por causa das provas e do estresse geral, Alexis e eu não dormíamos juntos havia alguns dias. Não procurei por nenhuma camisinha usada nem nada, só voltei para o quarto para verificar se alguma das nossas tinha sumido. Não consegui dizer, porque compramos em grandes quantidades. Meu primeiro pensamento foi que Brooke e Derek tinham saído correndo e invadido nosso estoque, e fiquei chateada por eles nem terem perguntado. Mais tarde naquela noite, mencionei a embalagem da camisinha para Alexis e ela regalou os olhos. Quando mencionei minha teoria, ela ficou estranhamente angustiada, ela é sempre muito calma, e começou a reclamar que eles estavam violando nossa privacidade. Sugeri que falássemos com eles sobre isso, e ela imediatamente descartou a ideia e me fez jurar que não tocaria no assunto, a menos que fizessem de novo. Ela não queria ter essa conversa constrangedora, o que foi estranho para mim, já que geralmente somos bem abertos sobre sexo, considerando que moramos juntos. Embora seja possível que Alexis estivesse sendo sincera, já que ela é de uma cidade pequena e conservadora e não fala sobre esses assuntos tanto quanto nós. Incidente 3. Eu e o Derek nos damos bem com os caras do apartamento ao lado, que são formados pela nossa universidade. Não saímos juntos nem nada, mas temos o tipo de relacionamento em que jogamos conversa fora sobre esportes ou qualquer outra coisa no corredor e nos sentimos à vontade pedindo um ao outro para falar baixo sem que fique constrangedor. Na segunda-feira passada, durante o nosso intervalo, eu estava trancando a porta quando não havia mais ninguém no apartamento, quando encontrei um dos caras do apartamento ao lado. Conversamos um pouco sobre futebol e então ele mencionou que um dos casais do apartamento é fã de Amor Matinal e que as paredes eram finas demais. Eu ri porque Alexis e eu costumávamos fazer nas manhãs de fim de semana, quando tínhamos a casa só para nós. Brooke e Derek costumam passar os fins de semana na casa dos pais dela, a cerca de 1h30 de distância. Quanto mais eu pensava nisso mais tarde, mais percebia que não fazíamos sexo pela manhã há cerca de um mês, nos fins de semana, era mais para a noite ou nem fazia. Será que ele queria dizer durante a semana? Meu coração quase parou. Eu meio que queria pedir para ele explicar melhor, mas a conversa terminou e eu sinto que perdi a minha chance. Além disso, é uma pergunta estranha de se fazer e eu sinto que devo estar sendo paranoico. Então aí está, Reddit. Estou louco? Estou procurando sinais que não existem ou há algo acontecendo? E se sim, como devo proceder? Não quero perguntar a ela ainda porque 1. Não quero parecer louco e ciumento se nada acontecer. 2. Se houver algo acontecendo, não quero que eles comecem a esconder melhor. Estava pensando em passar por lá numa daquelas manhãs em que eles estão sozinhos, mas não sei como cronometrar direito. Se eu passar muito cedo ou muito tarde, eles podem ficar mais cautelosos. Atualização. A maioria de vocês sugeriu que eu falasse com a Brooke ou tentasse participar do ato. Decidi fazer as duas coisas. No domingo à noite, todos estavam de volta ao apartamento. Eu tinha toda a intenção de falar com Brooke a sós sobre o comentário do vizinho, mas antes que eu pudesse, ela disse algo que desmentiu completamente minha teoria. Ela disse ao Derek para ir para a cama para que ele não estivesse cansado para o trabalho de manhã. O quê? Eu sabia que Derek tinha um emprego no campus, mas ele sempre trabalhava nos mesmos turnos noturnos. Sendo o mais casual possível, perguntei há quanto tempo ele trabalhava de manhã e quando começou. Ele disse que pegou os turnos extras há um mês e começou a trabalhar às 9 horas. Eu saio às 7h45, então é possível que eu não tenha percebido. Passei o resto da noite tentando descobrir se ele estava mentindo sobre isso, se ainda tinha algumas manhãs aqui em casa, se Alexis poderia estar saindo com alguém que não fosse o Derek de manhã, como alguns de vocês sugeriram, ou, de novo, se eu era apenas um perdedor paranoico. Fui para a cama me sentindo emocionalmente esgotada e confusa.
Na manhã seguinte, saí para as aulas como de costume, operando no piloto automático. Alternei entre pensar que correria para casa para ver como estava Alexis e pensar que tinha trabalho demais para ficar correndo, com base em uma teoria da qual eu nem tinha mais certeza. No fim, saí da minha primeira aula e fui direto para o carro para ir para casa. De uma forma estranha, eu meio que desejava não ter feito isso. Quando cheguei ao apartamento, o carro do Derek não estava lá, só o da Alexis. Caminhei até o apartamento com o coração batendo loucamente. Não sei o que eu esperava. Do lado de fora da porta do apartamento, ouvi imediatamente a voz de um homem lá dentro. Ouvi-o conversando e rindo, e um suave murmúrio feminino respondendo e rindo de volta. Estou neste subreddit há tempo suficiente para ver todas as diferentes reações que as pessoas têm a essa situação. Em nenhum momento pensei no que faria. Encostei o ouvido na porta para ver se conseguia entender o que diziam, mas só consegui distinguir uma palavra aqui e ali. Houve muitas risadas. Então, ouvi o som de Alexis sendo acariciada e gritando. Talvez eu devesse ter esperado mais. Pensando bem, gostaria de ter esperado, mas não aguentei. Assim que comecei a mexer nas chaves, o silêncio foi mortal. Ela estava fazendo com o Mark. Nunca mencionei o Mark no post anterior, mas ele é um dos caras do apartamento ao lado, não o que me deu a dica. Ele é o único de quem eu nunca gostei. Aquele babaca sabe tudo de merda. Sempre fazia comentários inapropriados para as duas garotas. Nunca pensei em nada disso. Assim que abri a porta, os dois me lançaram um olhar de quem está com medo de ser pego de surpresa, o que removeu qualquer dúvida ingênua que eu pudesse ter de que a situação era inocente. Eu estava planejando gritar com eles ou exigir respostas, mas, e isso é vergonhoso pra caralho, meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu não queria que eles vissem aquela merda. Então eu disse legal. Muito legal pra caralho, e voltei correndo para o meu carro. Ouvi Alexis gritando meu nome no corredor e acelerei o passo. Eu meio que esperava que ela estivesse me perseguindo, mas quando cheguei ao carro não havia ninguém me seguindo. Dirigi até um parque perto do apartamento e fiquei sentado lá, incrédulo. Meu primeiro pensamento, estranhamente, foi: como minha família vai reagir a isso? Que diabos eu vou dizer a eles? Minha família amava Alexis pra caramba. Eles brincavam sobre o nosso casamento e a chamavam regularmente de parte da família. Então comecei a pensar em como iríamos morar juntos. Nossas provas finais terminam em cerca de 2 semanas, não tenho como lidar com uma mudança agora. Estou me inscrevendo para um programa de pós-graduação extremamente competitivo e não posso deixar nada atrapalhar isso. Definitivamente não é essa trapaceira. Estou escrevendo isso da casa de um amigo. Expliquei a situação, ele explicou aos pais dele e eles me receberam na casa deles. Vou ter que voltar para casa para comprar algumas roupas algum dia. Estou planejando ir durante este período de laboratório que sei que Alexis não pode faltar amanhã. Ela levou 1 hora ou mais para começar a me ligar, mas depois que começou, não parou mais. Ela começou me pedindo para voltar para casa para que ela pudesse explicar. Antes mesmo que eu tivesse a chance de responder, ela enviou outra mensagem implorando para que eu voltasse porque ela estava tendo uma crise de ansiedade, algo que eu sempre ajudo a superar. Talvez eu seja insensível, mas tudo que eu conseguia pensar era: que bom, você mereceu. Houve uma pausa e então ela respondeu: não sei por que você fica com tanto ciúme, a gente só estava saindo. Esperei. Ela respondeu: olha, eu sei que parece super suspeito, acredite, se eu fosse você, pensaria a mesma coisa, mas não fizemos nada. Ele precisava de conselhos sobre os problemas com as garotas. Você tem que acreditar em mim. Não, não acredito. Normalmente, eu teria uma estranha sensação de satisfação vendo um traidor se esforçando para se proteger, mas meu cérebro idiota não parava de relembrar todos aqueles momentos maravilhosos que passamos juntos e me perguntava se ela também estava me traindo. Quero saber quando isso começou, mas, ao mesmo tempo, estou preocupado que esteja acontecendo há mais tempo do que o mês em que suspeitei de algo. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem de um número que não reconheci. Era o cara legal da casa ao lado. Ele disse:
parafraseando porque era uma mensagem longa, que conseguiu meu número com o Derek. Ele estava extremamente arrependido do que eu estava passando e que teria me contado antes, mas não tinha certeza absoluta. Ele disse que sabia que o amigo dele estava saindo com uma garota com namorado, mas só chegou à conclusão depois de saber o nome da garota. Como muitos de vocês suspeitaram, o comentário era dele tentando me dar uma dica. Então, acho que ele é o mano do ano. Acho que o Derek e a Brooke ainda não sabem. Não mandei mensagem para eles. Ainda não encontrei as palavras. Sei que isso vai virar o nosso arranjo de vida e as nossas amizades de cabeça para baixo. Acho que devo mandar uma mensagem para eles antes que Alexis pinte um quadro diferente. Fico imaginando o que o vizinho legal disse quando pediu meu número. Acho que ele não contou, eles teriam dito alguma coisa. Certo? A menos que tenham ficado do lado dela. Aí eu perdi minha namorada e meus amigos. Algum conselho sobre como lidar com algo assim, especialmente de quem já passou por isso, por favor, me avise. Não tenho muitos amigos para contatar além do cara com quem estou hospedado. Alexis, Brooke e Derek eram basicamente minha família. Alexis e eu tínhamos conversado sobre passar a vida juntos. Nunca levei uma garota tão a sério quanto levei com ela. Edição, estou realmente comovido com o apoio que vocês estão me dando aqui. Por favor, continuem enviando. Posso não responder a todos os comentários, mas vi todos os comentários nas duas postagens. Vou contar para o Derek e a Brooke em breve. Tentarei fazer um acompanhamento quando tiver algum plano. Atualização. Seus filhos da mãe maravilhosos. Entre os comentários dos dois posts e minha caixa de entrada, tenho uma coleção imensa de conversas motivacionais personalizadas, às quais recorro sempre que me sinto mal, confesso que muito ultimamente. Recebi conselhos e histórias de todos os tipos de pessoas, casadas, solteiras, velhas, jovens. Nossa! Nunca pensei que a internet me traria esse nível de apoio. Só quero que vocês saibam que, só por escreverem alguns comentários, vocês fizeram uma diferença muito real na vida de alguém. Tenho que dizer que é um pouco estranho receber 6 moedas de ouro do Reddit e aparecer no Reddit só por compartilhar o pior dia da minha vida, haha. Recebi muitas mensagens me incentivando a participar da Red Pill. Essa experiência azedou minha visão da Alexis. Não das mulheres em geral. Recebi algumas mensagens dizendo que escrevo muito bem, e isso é obviamente inventado. Tenho 2 palavras para você, eu queria. Um esclarecimento sobre a última atualização, não entendi muito bem o que vi quando entrei. Eles não estavam literalmente no ato, estavam apenas sentados no sofá com um olhar de quem está parado nos faróis, incrivelmente incriminador, e ambos ficaram em silêncio. Obviamente não era uma situação do tipo ei, adivinha quem apareceu. Enfim, vamos à atualização. Tenho andado extremamente ocupado com o fim do semestre e segui o conselho da maioria para me concentrar no trabalho. Tenho passado muito tempo na biblioteca porque Alexis nunca vai lá. No processo de postar a última atualização, percebi como foi idiota não ter contatado Derek e Brooke com a minha equipe. Fiz uma captura de tela da mensagem do vizinho legal, Will. Observação: todos os nomes foram alterados, exceto Mark, porque ele é um merda, Mark. Em 1 minuto, Derek estava bombardeando meu telefone com ligações e mensagens que deixavam bem claro que ele não sabia de nada. Ao mesmo tempo, Alexis mandava mensagens implorando para que eu a encontrasse. Eu estava me sentindo péssimo e respondi uma única mensagem para o Derek dizendo que não estava com vontade de conversar, e guardei o celular para dormir. De manhã, recebi uma mensagem dizendo para encontrá-lo no meu restaurante favorito para jantar e as bebidas por conta dele, garantindo que ninguém estaria lá, nem mesmo a Brooke. Não tive apetite desde que tudo aconteceu, mas a oferta significava muito para mim e eu realmente queria vê-lo, então decidi ir depois das aulas. Cheguei primeiro ao restaurante e fiquei com o coração na boca, preocupado que Alexis estivesse lá, mas ela não estava. O Derek veio até mim, me deu um abraço apertado e começou dizendo: "Cara, que droga é essa?" Então é aqui que a coisa fica um pouco louca e dramática.
Muitos de vocês sugeriram que a Brooke poderia estar do lado da Alexis ou que estava cobertando ela o tempo todo. Eu não tinha tanta certeza, porque, embora ela seja mais próxima da Alexis, nós dois somos amigos há mais tempo. Segundo Derek, assim que ele contou para Brooke, ela ficou furiosa. Nas palavras dele, eu meio que queria reclamar com a Alexis, mas a Brooke cuidou disso, e de mais um pouco. Lembra que eu disse que a Alexis vinha de uma cidadezinha conservadora? Os pais dela não faziam ideia de que morávamos juntos e ela insistia constantemente que eles não podiam saber, ou a cortariam financeiramente. Eles gostavam de mim o suficiente para serem educados, mas estavam sempre preocupados que um relacionamento a distraísse da escola e não queriam que ela engravidasse nem nada. Derek disse que Brooke exigiu que Alexis arrumasse suas coisas e encontrasse um novo lugar, ou ela ligaria para os pais e contaria tudo. Derek me contou que mais tarde naquela noite Alexis estava sentada na sala abraçada a um suéter que eu tinha deixado para trás, chorando a plenos pulmões que sua vida tinha acabado quando Brooke gritou do quarto: "Bem, talvez você não devesse ter dormido com o Mark então." Imaginar aquele momento foi meio engraçado. Brooke sempre foi uma garota muito prática e temperamental, mas eu definitivamente não esperava por isso. Foi extremamente tocante que ela tenha levado a traição tão a sério. Durante aquele jantar, todos os meus medos de ter perdido meus amigos foram completamente dissipados e eu consegui engolir alguns pedaços de sushi. Quando saímos do jantar, Derek prometeu me avisar quando Alexis fosse embora para que eu pudesse voltar a morar lá. Recusei a oferta porque, mesmo que ela se mude, tudo naquele apartamento me lembra dela, inclusive Derek e Brooke. 2. Alexis e Mark provavelmente fizeram no meu quarto, então eu realmente não quero dormir nele. 3. No meu estado emocional atual, não quero ser a terceira pessoa de um casal feliz, mesmo tendo certeza de que eles seriam atenciosos. Ele entendeu meus argumentos, mas disse para avisá-lo se eu mudasse de ideia, porque a amizade entre Brooke e Alexis parece ter acabado. Esta semana tem sido bem tranquila, mas continuo tendo que me esquivar da Alexis. Por sorte, estou em um programa de graduação com apenas 60 alunos, então temos muitas aulas juntos. Pedi a 2 amigos que ficassem de olho nela depois de dar a eles um resumo da história e comecei a aparecer na aula de última hora. Pelo que eu sei, ela só esperou do lado de fora de uma das minhas aulas. Recebi uma mensagem dizendo: "Uma vaca foi vista em frente à sala de aula. Prossiga com cuidado." Acabei matando aula porque não sabia se ela iria embora e realmente não queria arriscar. Mais tarde naquela noite, ela me mandou uma mensagem enorme no Facebook explicando tudo desde o começo, e fiquei meio enjoado só de ler. Pensei em não ler, mas assim que abri, simplesmente tive que ler. Ela disse que ele tinha flertado com ela nos corredores. Como mencionei antes, ele dizia coisas inapropriadas para as 2 garotas, e tentou retribuir a gentileza, mas deve ter soado como flerte, porque ele a beijou no meio da frase um dia. Ela disse que se sentia culpada por ter o induzido e que essa culpa a impedia de rejeitá-lo em futuras investidas, porque sentia que a culpa era dela e que tinha dificuldade em dizer não. Ela disse que eles só dormiram juntos 3 vezes e que odiava, e que ela ia terminar durante a conversa que eu ouvi. Ela disse que entendia se eu precisasse de um tempo e espaço, mas que faria absolutamente qualquer coisa para consertar e que passaria o resto da vida me compensando. Me tratando como um rei, eu nunca mais teria que cozinhar, limpar ou lavar roupa. Dê-me acesso total ao telefone e às senhas dela. Ela até sugeriu que instalássemos um aplicativo que permite rastrear a localização de alguém pelo celular para que eu soubesse onde ela estava o tempo todo. Corte todo o contato com Mark e todos os seus amigos homens, só por precaução, eu acho. Fazer amor de maquiagem sempre que eu quisesse. Parece um relacionamento saudável, né? Não respondi. Eu meio que queria mantê-la no Facebook e assistir a toda aquela merda se desenrolar. Ela estava postando status dramáticos e letras de músicas sobre erros, perdão e algumas da nossa música, mas eu sei como sou. Não quero ficar checando a página dela compulsivamente nem olhando fotos antigas. Então, eu a bloqueei. O Derek me mandou uma mensagem algumas horas depois dizendo: "Ela está chorando e gritando por você ter bloqueado ela." Risos. Em notícias mais felizes, a família com quem estou hospedada é fantástica.
Me senti um pouco culpado por ocupar o espaço deles, a luz, etc. Então me ofereci para dar uma entrada no aluguel e pagar algumas contas. Estou desempregado, mas minha família me dá uma mesada decente para aluguel e alimentação, mas eles recusaram. O pai disse: o primeiro mês é grátis. Se precisar de mais tempo aqui, conversamos sobre isso, e piscou. Meu amigo estava me contando que eles já hospedaram os amigos problemáticos dele e da irmã dele, então não foi grande coisa. Mesmo assim, sou incrivelmente grato. Quanto ao Will, vizinho incrível, liguei para ele para agradecer por tudo. Eu não estava a fim de convidá-lo para jantar ainda, mas vou. Ele se desculpou profusamente. Disse que não suporta o Mark, não só pelo que ele fez com Alexis, mas por várias outras coisas que não vou mencionar. Ele me disse que o Mark tem estado estranhamente quieto nos últimos dias e contou a outro dos caras que ele tinha sido abandonado. Tanto faz. Não quero pensar nisso. Então é isso que eu tenho para vocês. Ainda vou ser amiga do Derek e da Brooke, mas vou limitar meu contato com eles porque eles me lembram muito Alexis. Mandei uma mensagem para a Brooke agradecendo por ter expulsado Alexis, e ela disse que faria isso independentemente de eu voltar ou não. Ela vai me avisar quando Alexis for embora para que eu possa pegar o resto das minhas coisas. Enquanto isso, estou passando bastante tempo estudando, me inscrevendo para a pós-graduação e saindo com o cara com quem estou morando. No início desta semana, postei no grupo do Facebook da minha universidade procurando colegas de quarto para o próximo semestre e já recebi algumas respostas. Vou esperar até depois das provas finais para contar aos meus pais sobre a situação, porque minha mãe faz 1 milhão de perguntas sobre tudo e eu não estou com vontade de respondê-las. Mais uma vez, obrigado por todas as mensagens. Eu não esperava esse nível de atenção e, embora isso tenha me deixado um pouco paranoico, alguém reconheceria a história pelos detalhes, que se dane, eu precisava do apoio. Eu amo vocês pra caramba. Atualização. Bem, eu realmente não estava planejando atualizar, mas muitos de vocês me incentivaram a fazer uma e eu devo isso a vocês depois de todo o apoio maravilhoso que recebi. Assim que as provas finais terminaram, eu me saí bem, dadas as circunstâncias, tudo me atingiu como uma tonelada de tijolos. Quer dizer, quase pior do que o insulto inicial. Apaguei todas as minhas fotos com ela nas redes sociais, joguei fora coisas que me lembravam dela, tirei nossas músicas das minhas playlists, blá blá blá. Somos inseparáveis desde que nos conhecemos, então foram mais de 2 anos de memórias acumuladas. Resumindo, foi muito difícil, mas eu tinha uma vontade enorme de terminar tudo antes do ano novo. Aquele clichê de ano novo, eu novo, acho. Não sei. De qualquer forma, um reditor em particular me enviou uma mensagem sobre como Alexis pode ser levada a fazer coisas ruins com ela mesma agora que perdeu tudo, seus amigos mais próximos, o namorado e o apartamento. Sei que parece uma previsão exagerada, mas não consegui tirar isso da cabeça depois de ler. O que Alexis fez foi absolutamente terrível, mas senti que uma conversa final poderia me dar um desfecho melhor e talvez ajudá-la a entender que acabou completamente e seguir em frente. Então, planejei me encontrar com ela antes que todos fossem para casa para o intervalo. Muitos de vocês estavam muito entusiasmados em dar um gelo nela, então, sinto muito por desapontá-los, mas eu tinha que fazer isso por mim. Mandei se quiser conversar, podemos nos encontrar em algum lugar. Mas não tem como ficarmos juntos depois do que aconteceu, então, por favor, não pergunte, ok? Ela respondeu quase imediatamente perguntando quando e onde. Combinamos de nos encontrar em um café fora do campus. Quando cheguei lá, ela já estava sentada em uma mesa e se levantou para me abraçar. Acenei para ela se afastar e ela se afastou como um cachorrinho que levou um chute. Me senti péssimo na hora, mas queria acabar logo com aquilo. Conversamos um pouco sem graça, ela perguntou como eu tinha passado, como foram as provas finais, etc. Mas eu meio que interrompi. Perguntei se ela estava infeliz com o nosso relacionamento. Seus olhos se arregalaram e ela disse, não, várias vezes e ficou quieta. Então perguntei por quê, se ela não estava infeliz. Basicamente, ela contou a história sobre ter dificuldade em dizer não e sobre ele ser tão insistente.
Eu a interrompi e pedi para ela parar de enrolar e assumir a responsabilidade. Que talvez isso justificasse suas ações até ele a beijar no meio da frase, mas eles fizeram 3 vezes? Ela olhou para baixo, deu de ombros e murmurou: "Você tem razão, eu sei." Nesse momento, ela começou a chorar e disse que sentia muito, que eu nunca entenderia o quanto ela sentia. Então ela perguntou se havia alguma chance de ficarmos juntos novamente, o que eu já esperava, mesmo tendo dito para não fazer. Eu apenas balancei a cabeça. Eu disse que ela ainda poderia morar com Derek e Brooke se quisesse, mas ela recusou e me disse que já tinha planos de morar com outra amiga. Daí em diante, a conversa ficou em círculos, com ela tentando explicar suas ações, sua dificuldade em rejeitar caras por medo de ser vista como uma vadia frígida, e eu tentando fazê-la admitir que essa desculpa era bobagem. Não sei porquê, eu só precisava mesmo que ela parasse de usar aquela muleta e admitisse que tinha arruinado sozinha um relacionamento perfeitamente bom com um futuro muito real. Mas ela simplesmente não quis. Ela sempre foi teimosa. Finalmente, deixei passar e nos separamos de forma relativamente amigável. Quando eu estava saindo, ela agarrou minha mão e abriu os lábios para dizer algo, mas acabou balançando a cabeça e me soltando. A conversa me fez sentir pior do que antes, no começo, mas, no final das contas, me fez ver que ela nunca foi o tipo de pessoa com quem eu queria estar, mesmo sem a traição. Ela nunca se responsabilizou por nada, reprovar nas aulas era porque o professor era incompetente, não encontrar um emprego de estágio era azar e não falta de esforço, etc. Eu simplesmente nunca pensei muito sobre isso. Acho que ainda estava na fase de lua de mel ou algo assim, algo igual às vezes sou idiota. Então, nesse momento, saí da cafeteria e convidei o Derek para sair. Acabei indo para o apartamento e, embora a Brooke estivesse lá, ela ficou a maior parte do tempo no quarto. Bebemos umas cervejas e jogamos videogame, o que me animou bastante. Também conversamos um pouco sobre tudo o que aconteceu. Ele admitiu que não tinham conseguido encontrar um terceiro colega de quarto, além de completos estranhos que eles preferiam não morar, e me convidou novamente para ficar com eles. Percebi que ele queria muito que eu fizesse isso e me senti culpado por eles estarem presos ao contrato de aluguel, então aceitei. Disse a eles que precisava esperar até que Alexis levasse todas as suas coisas. Os móveis são dela desde antes de eu me mudar e eu ainda não quero dormir naquela cama. Além disso, a Brooke se desculpou por se envolver tanto na situação e gritar com Alexis. Aparentemente, o padrasto dela havia traído a mãe dela e esse era um assunto delicado para ela. Eu disse que realmente não importava e que ela poderia fazer de novo se quisesse. Também comprei comida e bebida para o Will num lugar ótimo perto do campus. Muitos de vocês queriam saber as outras coisas que o Mark tinha feito que deixaram o Will tão irritado. Aparentemente, ele teve que ser encurralado para pagar o aluguel, alegou que não podia contribuir com nenhuma das despesas da casa, como detergente, lâmpadas, produtos de limpeza, e chegava gritando e rindo em horários estranhos, concordando em falar baixo e falando no mesmo volume. Aquela ladainha típica de colega de quarto babaca, na verdade. O Will é um cara muito legal, conversamos muito sobre a situação com Alexis, mas também sobre a escola e esportes. Foi bem divertido, na verdade. Acabei contando a situação para os meus pais, e como esperado, minha mãe me bombardeou com 1000 perguntas e chorou muito. Então foi divertido. Ir para casa me fez sentir um pouco melhor, mas meu irmão mais velho ficou noivo na véspera de Natal e, dadas as circunstâncias recentes, eu não estava tão animado por ele quanto deveria, o que me fez sentir como um irmão de merda. Além disso, é só sobre isso que minha família consegue falar agora e eu simplesmente não estou no clima. A vida não é perfeita agora, mas estou melhor. A Alexis tirou as coisas dela de lá e eu comprei uma cama e uma comoda de segunda mão de outro aluno. Tive minha primeira rodada de aula semana passada e, embora eu vá parecer um nerd completo, os cursos são muito legais, práticos e os professores são pessoas incrivelmente legais. O Derek e a Brooke têm me apoiado muito e não me fazem sentir como se eu estivesse sobrando. Vi o Mark no corredor uma vez e ele me ignorou completamente e eu o ignorei, mas a vontade de dar um soco na cara dele era muito real. Acho que isso é algo que vai passar com o tempo.
Quase tive vontade de denunciá-lo por tudo, mas com o tipo de pessoa que o Will descreveu, a conversa não teria me levado a lugar nenhum e provavelmente me irritado mais. Desculpe se esta atualização não é tão empolgante quanto as anteriores. Obrigado pelo carinho e apoio, Reddit. Me ajudou muito, muito mesmo, em um momento tão difícil.